Olá pessoal, muito bom falar com você mais uma vez. Eu sou o Anildo do canal Inteligência Espiritual. Nesse vídeo eu vou falar besteira, paradoxos, utopias, fantasias, questionar a evolução e será que Deus existe? Então, este vídeo traz temas que eu discuto com os meus discípulos. Eu gravei um vídeo essa semana em que eu falei que tem várias maneiras de meus seguidores se relacionar comigo. Apenas como seguidor do YouTube, ou pode ser cliente, ou pode ser paciente, ou pode ser aluno, pode ser mentorado e pode ser discípulo. Discípulos são poucos. E depois que eu falei isso no vídeo, muita gente quis saber qual é a diferença de um mentorado para um discípulo. Bom, o discípulo é uma coisa diferente, porque o discípulo é que me elege como mestre dele. Eu não me sinto mestre. Mas o discípulo acha que precisa de um mestre, acha que eu sou o mestre para ele, então ele me escolhe como mestre. Então nós organizamos uma forma de isso funcionar. E com essas pessoas, os temas realmente são de profunda reflexão. Nós vamos refletir, vamos pensar. O meu objetivo, no caso da relação com os discípulos, é fazer pensar. E hoje eu vou trazer aqui nesse vídeo alguns dos temas que eu coloco de forma sutil para que os discípulos avaliem e cresçam a partir dessas reflexões. Então, se você não quiser correr o risco de ouvir algumas coisas incoerentes, que eu estou chamando inclusive de besteira, de paradoxo, de fantasia, nem assista esse vídeo. Mas se ficou curioso, assista. Pode ser interessante para você, reflexão, é um presente para você. É besteira ou não é besteira? Não sei. Vai ter muita gente que vai dizer que é besteira. E o que eu vou dizer é: nós podemos viver até 140 anos ou mais. Existem informações que pessoas já viveram muito mais do que isso e com saúde. E com muita qualidade de vida. Então, eu estou afirmando que é possível viver 140 anos ou mais em um corpo como o nosso, um corpo físico. Então, esse é um tema para estudo, é um tema para análise, é um tema que a gente conversa com os discípulos. Por que eu acho? O que é preciso fazer? Tenho garantia disso? Tenho como provar isso? É comprovado cientificamente? Não, se fosse não era besteira. Mas é a partir de besteiras assim que algumas coisas podem mudar. O senso comum é uma das formas de conhecimento. As crenças são formas poderosas de conhecimento, de criação, da realidade. Então é mais ou menos em cima disso que nós conversamos. Eu trouxe também um paradoxo para você refletir. O universo é opulência pura. Já falei isso em alguns vídeos. Mas a vida é minimalista. Nesse vídeo que eu falei sobre a opulência, eu expliquei que opulência, abundância, significa não faltar nada que seja realmente necessário. Isso é opulência. Então o universo é absolutamente opulência, porque não falta nada que é necessário. Tem tudo que a gente precisa em determinadas circunstâncias. Nesse planeta tem tudo que esse planeta precisa. Em outro planeta vai ter tudo que o outro planeta precisa. E juntando todo o conjunto das galáxias, o universo tem tudo que é necessário para que funcione bem. Sem ter medo de faltar. Isso é a opulência, isso é a abundância. Mas a vida é minimalista. Por quê? Porque nós precisamos de muito pouco para viver. Muito pouco para viver. O grande problema é que nós queremos conquistar a opulência e não conseguimos resolver esse paradoxo. Você pode, por exemplo, ter dinheiro para comer em qualquer restaurante do planeta quantas vezes você quiser, mas você só consegue comer uma vez. É minimalista. E tem que ser pouco. Se você comer demais, você acaba com a vida. Entende? Então você pode ter dinheiro para comprar os tecidos mais caros, as roupas mais caras do universo. Você só consegue vestir uma de cada vez. É minimalista. Então, se você foca na necessidade que você precisa realmente para viver, é o mínimo, é barato, é fácil, é acessível para viver
é acessível em qualquer lugar a qualquer pessoa, é minimalista. O resto normalmente é criação de sofrimento. Eu trouxe também uma utopia para a gente pensar. Utopia, uma coisa que provavelmente não existe. Mas eu estou trazendo aqui para você pensar. Existe um universo paralelo e nós podemos ter acesso a ele. Existe um outro universo. Aqui, neste ambiente que eu estou, tem outro ambiente. E nós podemos ter acesso a ele. Aparentemente, isso é uma utopia. Pode ser. Não tem prova científica. Então, é uma utopia. Mas eu queria que você pensasse sobre isso. Refletir sobre isso. Eu convido os discípulos, e aqui eu estou estendendo esse convite a você, para pensar um pouco sobre isso, estudar sobre isso, buscar conhecimento interno sobre isso. Existe um universo paralelo e nós podemos ter acesso a ele. Trouxe também uma fantasia. Nós somos muito mais do que o corpo e nós podemos ter experiência fora do corpo, mesmo estando vivos. É uma fantasia. Por quê? Porque também não tem prova científica. Tem muito estudo científico falando sobre as EQMs, experiência de quase morte, que as pessoas vêm e contam, mas são estudos científicos, mas não são provas. Então, se não tem prova, é uma fantasia. Mas você pode experimentar essa fantasia. Você pode ter uma experiência fora do corpo, estando vivo, e ainda voltar para contar. É um tema para você refletir, para você pensar. Tem referências disso em todas as escrituras, inclusive na Bíblia. Pesquise que você vai encontrar. Mas é uma fantasia que nós discutimos no meio dos discípulos. O discípulo, se ele me escolheu como mestre, ele confia. Ele permite que eu vá conduzindo os seus estudos, o seu crescimento. Então eu vou trazendo sutilmente esses temas para reflexão. Se nós estamos evoluindo ou nós estamos involuindo? Eu estou propondo você pensar sobre isso a partir de alguns elementos. Por exemplo, a glândula pineal. Essa glândula, ela já foi no passado, num passado muito distante, muito mais exposta e com uma capacidade muito maior. Quando você estuda os Vedas, por exemplo, existiam pessoas com uma habilidade tão grande da pineal que eram capazes de se teletransportar. Eram capazes de produzir bicorporeidade, estar em dois lugares ou mais ao mesmo tempo. Eles podiam mudar a configuração atômica e fazer objetos flutuar apesar da lei da gravidade. Eles podiam se teletransportar, como eu disse, eles podiam conversar em longas distâncias pelo mental e inclusive ver imagens. Aí nós falamos que nós estamos evoluindo, que a tecnologia está evoluindo, porque agora nós temos aparelho celular, porque agora nós temos internet. Nós temos tudo isso, mas tudo isso precisa de um aparato de tecnologia gigante que corre o risco de atrapalhar o nosso planeta, porque o que tem aí no espaço de satélites flutuando, para que a gente tenha essa tecnologia aqui embaixo, isso é um armengue, na verdade. Essa tecnologia que nós estamos usando, que eu estou usando aqui agora por incompetência da minha pineal, é uma muleta. Então, a gente pode sim refletir, será que nós não estamos involuindo ao invés de evoluindo? Nós estamos inventando armengues. Nós estamos inventando esses aparatos para substituir a competência que estamos perdendo. É muito bom isso? É maravilhoso, estamos aqui utilizando. Mas eu estou trazendo isso como um ponto para reflexão. Porque de repente, se a gente investir também tempo de qualidade e intensidade para melhorar as nossas faculdades naturais, nós podemos reconquistar isso que perdemos e de repente a gente não precisa mais desses aparelhos. E outro ponto que eu trago aqui para a gente
discutir é sobre a existência de Deus. Mas esse Deus que eu estou falando aqui, se Deus existe ou não existe, não é o Deus com todas as letras maiúsculas. O Criador, a fonte criadora. Eu estou questionando se este Deus, por exemplo, das Escrituras, ele existe daquele jeito ou aquele é um Deus criado pelos homens? Ao invés de Deus ter criado os homens, alguns homens criaram Deus. Então, isso é para refletir. É só para ter coragem de questionar. Por que isso é possível? Porque, por exemplo, se você é judaico-cristão, o layout de Deus é um. O formato desse Deus é um. Se você é de uma cultura africana e Deus é Olorum, o formato é outro, ele tem outros poderes, ele tem outras características, ele tem outras qualidades. Tem algumas semelhanças, mas tem algumas diferenças. Se você é hinduísta, você vai ter um Krishna, um Vishnu, com características diferentes, com a história da criação do universo diferente. O que dá, assim, liberdade para qualquer um ser humano questionar. Seriam os deuses criações humanas? Esses deuses que eu estou falando. Seriam desenhos criados por pessoas inteligentes que precisavam de ter uma referência perfeita, um arquétipo, para que essa pessoa pudesse se basear, para que pudesse referendar nas decisões mais importantes? Isso é uma possibilidade para a gente refletir. Mas a gente só pode discutir isso em um nível de pessoas que se sentem confortável para discutir isso sem se perder, sem sofrer. É por isso que não dá para a gente trazer esses temas para uma discussão profunda, assim, de uma forma generalizada. E é por isso que tem essa, mais ou menos, essa hierarquia de pessoas que têm acesso às nossas discussões, para que aquelas que vão ficando cada vez mais prontas, mais preparadas, possam discutir isso com certo conforto, sem se sentirem ofendidas, agredidas ou assustadas. Mas hoje eu estou trazendo aqui só para vocês saberem que esses assuntos e outros nós discutimos em profundidade quando as pessoas vão se aproximando desse trabalho. Porque esse trabalho que nós fazemos aqui, muito embora que eu precise ajudar as pessoas com ansiedade, com depressão, com doenças físicas. Por quê? Porque eu preciso da pessoa muito bem para que ela possa fazer a caminhada em busca da inteligência espiritual. Porque o objetivo do nosso trabalho é a inteligência espiritual. E com a inteligência espiritual sendo acessada, a gente vai tendo respostas cada dia para temas semelhantes a esses. Bom, eu espero não ter assustado vocês. Alguns talvez queiram desistir até de me seguir depois de ver essas ponderações, mas alguns outros poderão querer me seguir. Serão todos muito bem-vindos e eu espero respeitá-los da melhor forma possível. E se você ainda não é inscrito no canal e gostou, se inscreva, será muito bem-vindo e eu espero você no próximo vídeo.